Um grande escritor, brincando, dizia que se eu descansava, ele preferia viver cansado. As pessoas riam, mas no fundo aprendiam com isso. Na poesia existem vários versos dedicados a mim. Eu percebi que eu existo para as pessoas. Existo e represento sim a única e definitiva certeza da vida. A maioria das pessoas que vai ao cemitério não costuma reparar em túmulos e estatuárias. Na verdade, poucos sabem que o cemitério conta muito da história de um povo ou de um lugar. A equipe do Quebra-Cabeça convidou um especialista em arte cemiterial para uma visita a um dos cemitérios mais importantes e antigos do estado, o cemitério da Santa Casa, em Porto Alegre. A palavra cemitério tem origem no latim e significa lugar onde se dorme. Aqui no Brasil, foi durante o Império que os mortos passaram a ser colocados em espaços ao lado da igreja. Surgiram assim os cemitérios e com eles os túmulos-monumentos, que perpetuam a memória e os feitos do morto para as outras gerações. Muito disso pode ser notado numa visita orientada pelo cemitério da Santa Casa. Daniel Meirelles Leite é professor de História e especialista em arte cemiterial. Há 10 anos participa de um grupo que guia visitas aos principais túmulos e monumentos do cemitério. Neste estão enterradas personagens importantes da história política, social e cultural do Rio Grande do Sul, como o artista plástico Iberê Camargo e o poeta Paulo Ecker. A pedra maior representa o pai, a pedra menor a mãe e as pedras pequenas são cada um dos filhos do Paulo Ecker enterrado aqui neste mausoléu. Mas são as estátuas representativas que mais impressionam quem passa por aqui. No corredor principal, um lugar privilegiado, está o túmulo de Otávio Rocha, que foi prefeito de Porto Alegre. A lápide representa a cidade apontando para um mapa, onde pode ser vista a prefeitura, principal feito de Otávio Rocha durante o mandato. Na verdade, o cemitério ele reproduz a cidade dos vivos. Então, nessa parte aqui, que foi construída a partir da década de 1920, é a alta burguesia, comerciante, doutores, médicos, advogados. Do pórtico principal para lá é a elite tradicional, a nobreza imperial e alguns governantes também, políticos do Estado. À medida que tu vai chegando para o fundo do cemitério, os túmulos vão ficando mais pobres, até chegar aos indigentes. O túmulo do advogado Maurício Cardoso é imponente. Enormes colunas romanas cercam a estátua que representa a justiça. O monumento é obra do artista gaúcho Antônio Caringe. Bom, ele representa a justiça divina, que é a justiça de Deus. Deus é tudo. Se você notar, ele traz no braço, ali na mão, o livro das virtudes, da justiça, né? Que traz em relevo a balança, que é símbolo também da justiça. E a vida espinhosa do advogado, que é simbolizada pelo cactus. Está tudo em latim, por que disso? Porque o advogado usa muito palavras em latim, muito vocabulário em latim, porque o direito veio de Roma, então a grande parte do vocabulário do advogado vem do latim. O senador Pinheiro Machado também está enterrado aqui. Um túmulo rebuscado, onde ele é comparado com o imperador romano César no leito de morte, teve as despesas pagas pelo Estado, como agradecimento ao trabalho desenvolvido no Senado. A mulher sentada, na verdade, é a musa Clio, que é a musa da história. Ela está escrevendo os grandes feitos do Pinheiro Machado para deixar para as futuras gerações, que são as crianças. Um dos túmulos que mais chama a atenção de quem passa pelo cemitério da Santa Casa é o do líder republicano Júlio de Castilhos. As despesas deste verdadeiro monumento também foram financiadas pelo Tesouro do Estado. Aquela frase positivista famosa, os vivos são sempre cada vez mais governados pelos mortos, como querendo dizer que não adianta, ele morreu, mas os ideais ainda permanecem vivos. E influenciam na vida dos vivos. E influenciam na vida dos vivos.
o homem busca na ciência ou na religião explicações para tentar desvendar os mistérios que envolvem a existência humana. A crença em uma força superior que comandaria o destino da humanidade ajuda a diminuir sofrimentos, como o medo de morrer e de perder entes queridos. A religião católica e o espiritismo têm explicações diferentes para o mistério que mais intriga o ser humano: a morte. É na religião que as pessoas buscam consolo para enfrentar a perda de entes queridos. A Igreja Católica acredita em uma única existência terrestre. A base para essa crença está na morte e ressurreição de Cristo. Em primeiro lugar, acho que nunca devíamos ter medo da morte, porque Deus nos chama de volta para si. Esse é o caminho, né? Então a morte não é o fim. Não podemos pensar no fim. Aí que está a grandeza nossa de crer, né? Então todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. É assim, no momento da morte, assim que morrer, até tem uns santos que dizem, enquanto que vai fechando os olhos e cruzando os braços, né? Neste momento acontece já o juízo particular. A alma, o espírito presta contas a Deus. Diferente da Igreja Católica, o Espiritismo acredita na existência de muitas vidas. O espírito volta várias vezes através da reencarnação, resgatando erros do passado até atingir a evolução. São as atitudes durante a passagem na Terra que determinam como será a próxima existência. Para os espíritas, essa é a justiça divina. Real fuzzy. At least you're willing to see yourself. You're losing your fear. Fear. As you disappeared, you didn't. You only died. A morte, na visão da doutrina espírita, é apenas uma transformação, é uma passagem. Quando o espírito que está ocupando temporariamente um corpo físico, ele se liberta desse corpo físico. Essa visão que o espiritismo tem da imortalidade da alma, da reencarnação, esse retorno à vida física, é que realmente explica, né, todas essas anomalias que nós vamos encontrando aí na vida. A pessoa que nasce, por exemplo, cega, que nasce em idiotia, né, ou que nasce em extrema miséria, ou aquele que nasce em berço de ouro. Quer dizer, tudo são condições que o espírito vai fazendo, né, o seu futuro. Então hoje, por exemplo, nós todos que estamos encarnados, estamos preparando a nossa próxima encarnação. No próximo bloco, você vai ver pessoas que chegaram bem perto da morte. E também, Quanto custa morrer?